Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podemos nos assentar um momento. Reverendas religiosas, caríssimos fiéis, iniciamos então hoje esse período de penitência, já nos preparando sobretudo para a Quaresma e para a Páscoa de nosso Senhor. E nessa preparação, nada mais justo do que as palavras de São Paulo, ao comparar cada um de nós como um atleta, aquele que busca uma vitória, aquele que quer o melhor desempenho, aquele que tem como objetivo vencer. É claro que nós não estamos competindo uns com os outros, não haverá apenas um apenas que irá se salvar, não há um número limitado da salvação. Muitos assim às vezes interpretam, que no livro do Apocalipse diz que São João, interpretando aquela visão, ele fala que viu 144 justos no céu. Não há um número limitado. Esse número de 144 mil justos que ele viu no céu representa uma numerologia. Seriam 12 vezes 12 vezes 1000. Ou seja, todas as tribos unidas 1000 vezes. Ou seja, todos os fiéis, todos aqueles que buscam a salvação é dada a todos. Então não competimos uns com os outros, mas o nosso principal inimigo, poderíamos dizer que são 3, os nossos principais inimigos, é a nossa carne, é o mundo e o demônio. E se queremos vencer, primeiramente a nossa carne, é necessário treinamento. Se queremos vencer o mundo, é necessário a fé. E se queremos vencer o demônio, é necessário a oração. São Paulo nos diz a seguinte palavra: correi de tal modo que conquisteis o prêmio. É uma verdade que muitos fiéis vivem a fé, mas de modo aparente, de um modo que às vezes não estão buscando verdadeiramente vencer ou conquistar a salvação. Isso me lembra, nos meus tempos de estudante, estava para fazer o vestibular, e na prova aparece uma pessoa do melhor colégio da cidade, com a seguinte frase: sorria, você está sendo eliminado. E colocava lá, curso de medicina, ela estava indo fazer a prova. A primeira, eram 2 dias de prova, cada dia eram 150 questões, e essa pessoa, com aquela camisa, sorria, você está sendo eliminado, medicina. Para se passar em medicina, das 150 questões, precisaria se acertar umas 145, sendo que uma errada anularia uma certa. Aí essa pessoa inicia ali a prova, e em 30 minutos ela marca 30 questões e vai embora. Ou seja, ela estava fazendo aquela prova, mas não era para passar. Ela estava, nem chegou a tentar o mínimo, que talvez pela sorte, uma sorte bem improvável, conseguisse para passar naquela prova. Algo semelhante poderemos comparar também uma pessoa que quisesse ficar milionária e jogasse na loteria. Seria necessário acertar 6 números. A pessoa joga 5 e se sente satisfeita. Também não irá conseguir. Semelhante a esses dois, seria também uma pessoa que quisesse chegar no reino dos céus, atingir a vitória, vivendo 9 mandamentos. Não iria alcançar o prêmio à vitória. Por quê? Porque é necessário uma busca pela perfeição. É necessário viver os 10 mandamentos. Se faltar-nos um, seremos cobrados. Porque não buscamos uma luta verdadeira e sincera contra os nossos pecados. Então São Paulo compara aquele que busca o reino dos céus a um esportista. Aqueles que praticam o esporte é algo competitivo, eles fazem renúncias. Os profissionais no esporte fazem inúmeras renúncias. É necessário alimentação adequada, é necessário um desgaste e fortificação do corpo, é necessário uma motivação para atingir a meta. Pois bem, nós também.
Precisamos, sobretudo agora no tempo da quaresma, renunciarmos a algo na nossa alimentação. Não quer dizer passar fome, mas algum desconforto nós temos que provocar no nosso cotidiano para sairmos do nosso comodismo. É preciso escolher algo, é preciso fazer algo para nos fortificar. Assim como os atletas malham o corpo para que consigam o melhor resultado possível, nós precisamos, com o nosso corpo, rezar. Com o nosso corpo, nos cansarmos na oração, cada qual, segundo as suas capacidades. Deus não olha o tempo que a pessoa reza, mas a qualidade da sua oração. Deus não olha a quantidade da penitência, mas como que aquela pessoa fez aquela penitência que escolheu. Por fim, para que um esportista possa, um jogador possa entrar em campo com vontade de ganhar, é necessário uma motivação. É necessário que ele esteja ali disposto a dar a vida para conseguir a vitória. Nós também. É necessário uma motivação ao ponto que desejaríamos dar a nossa vida por Deus se quisermos alcançar a vitória. O interessante é que se nós quiséssemos hoje sermos grandes esportistas, não conseguiríamos. Mas se alguém, sendo hoje batizado já adulto, quisesse verdadeiramente ser santo, em poucos meses poderia ultrapassar todos nós na santidade. E em poucos meses poderia ser um grande santo, como nunca pisou nesta igreja. Então é Deus que realiza a nossa santificação. E realiza segundo a vontade que o homem tem de querer ser santo. Interessante que, diferente dos esportistas, eles treinam, fazem todo o possível segundo as suas próprias forças. Nós não. Pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos a vitória. Então é necessária a oração e é necessária a abnegação de si próprio. Um padre do século XVI, chamado Lorenzo Scupoli, ele era um padre da ordem dos teatinos. Ele, tendo 55 anos, foi injustamente acusado de não estar seguindo as leis da sua ordem. E essa acusação foi tão injusta, foi feita com uma soberba, com um certo orgulho, que ele ficou 1 ano preso e depois viveu por mais 35 anos prestando serviços como alguém que tivesse cometido um grande pecado. Sendo padre, foi proibido de celebrar. Não comparecia ao coro, era tido como um irmão leigo dentro daquela ordem, de modo injusto. E no meio dessa tribulação, aceitando ali aquilo como algo provendo da mão de Deus, no sentido para a sua purificação e santificação, Deus não promove uma injustiça ou um mal, mas Ele às vezes se utiliza disso que já aconteceu para nos santificar. Então ali naqueles 35 anos de um trabalho abnegado, vivendo como um simples irmão, prestando inúmeros trabalhos, ele se santificou. E foi se santificando de tal forma que escreveu um livro chamado Combate Espiritual. Neste livro, ele diz a seguinte frase: para nós que queremos alcançar a vitória, devemos, nós que queremos a salvação das nossas almas, alcançarmos a Cristo, devemos conhecer cada vez mais a própria malícia, a nossa própria malícia e a infinita bondade e misericórdia de Deus. Esse é o nosso objetivo para a quaresma. Fazer penitências, renúncias e jejuns, mas com o objetivo não de ostentar, eu sou mais penitente, eu faço tais obras, aquele não faz, eu faço o dobro daquele outro, aquele não parece fazer nada, eu rezo muito mais que todos. Não, devemos fazer com o objetivo de conhecer na nossa própria malícia o nosso próprio pecado,
conhecermos, olharmos, sentirmos a infinita bondade e misericórdia de Deus. E também, continua o Padre Lorenzo Scupoli, e também inflamar cada vez mais no nosso coração o amor divino, com uma abnegação, seguindo os passos do Filho de Deus. Aí está o resumo do que devemos buscar na Quaresma. Conhecer a nossa própria malícia, ver como Deus agiu de misericórdia conosco, e então, negando a nós próprios, negando a nossa vontade própria, seguirmos a vontade de Deus. O Padre Lorenzo Scupoli, depois desses 35 anos, meses antes da sua morte, aqueles que o acusavam retiraram as acusações, reconheceram que erraram. E ele viveu aqueles 35 anos sem questionar, sem até querer se defender, para que ele pudesse dar um verdadeiro testemunho do amor de Deus. E então, morre na graça de Deus, com sua grande fama, antes mesmo de tirarem as suas punições que havia sofrido. O seu livro Combate Espiritual já havia sido divulgado por inúmeras edições. Então temos esse objetivo, combater para chegar ao reino dos céus. Muitos vão combater, mas não irão chegar. Nosso Senhor diz isso, São Paulo nos fala isso, assim como os israelitas que tinham tudo, tinham o maná, tinham a nuvem que os protegia, tinha Moisés que os guiava, assim como muitos de nós, muitos fiéis que possuem a Santa Missa no rito antigo romano, possuem os sacramentos, possuem uma disponibilidade para confissões, inúmeras programações na paróquia. Teremos o nosso retiro, um retiro aberto para que todos possam vir. Teremos tudo aquilo que é necessário para nos fortalecer e nos santificar. Porém, nem sempre os fiéis querem atingir a meta. A meta é uma só, é chegar no céu, é conhecer e se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, nosso Senhor mostra de que a graça, de que a salvação é Ele que dá. Não importa quando a pessoa chegou, como eu falava, pode ser que uma pessoa, um adulto recém-batizado em poucos meses, voe na vida espiritual, vença e seja santo, morrendo atinja o céu, enquanto nós ainda estaremos lutando contra os nossos pecados, buscando conhecer como poderemos nos santificar. Peçamos então, caríssimos fiéis, nessa preparação para a Quaresma, que nosso Senhor ilumine o nosso coração. O que me falta? Qual o meu defeito dominante? O que eu preciso fazer? Qual atitude eu devo tomar? O que eu preciso renunciar para que eu alcance a vitória? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.